Bom dia, bem-vindos à Assembleia Geral, primeira de 2023. A gente vai começar fazendo uma revisão aí do ano passado. A gente acabou de mandar essa semana também a newsletter, acho que está mais fresquinho, se vocês conseguiram ver na cabeça de todo mundo o que foi feito. A gente pode dar uns pitaquinhos aqui, falar um pouco da questão da estrutura e tal, que foi no ano passado. No ano passado, não sei se vocês lembram, a gente tinha alguns direcionadores que eram 3. Deixa eu compartilhar mais. Aqui tá meio... Tá bom assim? Dá para ver? Tá, né? A gente tinha 3 direcionadores, acho que passar de alto nível é a questão da diversidade e representatividade de mulheres negras, que a gente fez bastante esse chamado para a gente ter nas iniciativas mais representatividade, elas em todas os eventos que a gente também gostaria que nas palestras elas estivessem palestrando também, e, enfim. Lá, como resultado, o que a gente teve foi, na semana MDP, a gente teve 40% de mulheres pretas como palestrantes, a gente teve vagas afirmativas, eu não lembro quanto, eu acho que deu 107, se não me engano, vagas afirmativas, que a gente conseguiu consolidar um pouco mais essa parceria, essa proximidade com as comunidades, Produto Preto, AfroPython, UX para Minas Pretas, esqueci algum, desculpa. A gente também teve a Semana da Mulher Preta, que as próprias embaixadoras organizaram, então isso foi bem legal, assim, que foi uma iniciativa que não tinha sido mapeada no início, mas ao longo do tempo vocês mesmas conseguiram, né? Aí eu lembro da Érica, bastante envolvida, acho que é a Cíntia, desculpa, eu não estou fazendo jus, é sempre perigoso citar, mas enfim. A gente também teve bastante esforço, eu acho que nas iniciativas, eu vi a questão do podcast, a questão de MDP em casa, a gente conversou um pouco também sobre ter mais essas mulheres sendo representadas. E aí, o que a gente entende disso aqui, acho que já aproveitando fazer o gancho para esse ano. Isso continua sendo como algo muito importante, acho que com foco. A Thali pode até trazer um pouco mais de novidades, assim, que a gente tem refletido ultimamente, mas aí a gente vai falar para 2023. Não é um objetivo que a gente entende que foi alcançado, né? Acho que era bem audacioso em relação a aumentar em 50% a presença, e a gente vai ter que continuar trabalhando nesse aspecto aí, só que acho que a estratégia ela muda um pouquinho, a gente vai trazer isso já já. Pertencimento das embaixadoras e board members. Aqui, vocês sabem quem teve na última assembleia, a gente na última assembleia definiu o cancelamento, né, das board members, assim, cancelamento é feio, né, mas, tipo, a eliminação desse cargo na diretoria na organização do Mulheres de Produto, a gente não substituiu, não, mas criou um novo cargo que é a liderança de projetos, são vocês que estão aqui, porque a gente acredita que fazia muito mais sentido para o que a gente gostaria, né? O que a gente entendia que a gente estava esperando do board não era um conselho, mas era muito mais uma liderança das embaixadoras, uma liderança das iniciativas, um direcionamento junto com a diretoria. Então, teve isso. A questão do pertencimento das embaixadoras, rodaram algumas pesquisas no final do ano passado, a gente teve algumas lições aprendidas aí, eu não sei se vocês lembram, a gente contratou embaixadoras novas para cuidarem do programa de embaixadoras, estava sob a minha liderança, acho que não deu muito certo, assim, teve algumas coisas que foram positivas e outras nem tanto, porque a gente entende que acho que melhor ter uma embaixadora cuidando do próprio programa, ou dando um estáculo, já tem uma maturidade maior do que é ser uma embaixadora do Mulher de Produto, do que trazer alguém novo fazendo esse papel. Então, não tem mais para esse ano, a gente não tem embaixadores que cuidam do programa em si, a responsabilidade estava comigo no último semestre, agora está com a Thalita, a gente vai revisando entre a diretoria, que a gente tem mais proximidade com vocês, e se a gente sentir que faz mais sentido talvez vai ser as próprias embaixadoras aqui do programa que já tenham aí vivência, e não novas.
Foi importante, eu acho que essa questão, porque a gente teve bastante discussão, a gente teve alguns encontros de lideranças, não sei se vocês lembram, e aí a gente também teve essa definição de vocês, então é uma coisa que para esse ano a gente também quer consolidar mais essa estrutura organizacional, essa assistência e suporte de liderança. Algumas coisas de resultados aqui para comentar. A pesquisa de embaixadoras trouxe insights de a maior presença das coisas são em São Paulo mesmo, então como que a gente faz para engajar as outras que não estão, né? Porque no presencial a gente sempre fala de happy hour, algumas coisas assim mais em São Paulo. E as embaixadoras que dão ghost, né, que somem, como que a gente lida com isso, como que a gente até demite, né, embaixadores ou convida para repensar esse momento. Então, isso é uma coisa que a gente quer atuar nesse ano. E, por último, no ano passado, a gente teve a questão do impacto maior na capacitação. Então, todas as iniciativas, tinha algumas iniciativas, desculpa, que elas eram mais focadas em um aprofundamento maior. Então, a Semana MDP foi pensada em não ser iniciante, né, ela ser alguma coisa com um pouquinho mais de profundidade. Por isso mesmo, teve os workshops também, que acho que foi um grande sucesso. Ele esgotou muito rápido. A mentoria também atua nesse sentido. O curso piloto não rolou no ano passado, o esboço dele, a gente só começou a falar, a gente fez um documento, mas foi isso. E a gente teve o lançamento incrível do livro do Mulheres de Produto. Quando eu escrevi isso aqui, eu acho que no final do ano passado estava 930 livros vendidos, mas eu acho que já passou, com certeza já passou de 1.000, a gente pode olhar. Deixa eu ver rapidinho. Vamos ver, meninas. 2020. Aqui, ó. Não passou de 1.000, 983. Então foi recente esse mapeamento que eu fiz. Thales, você lembra quando você mandou a mensagem? Que número que era? Quando eu mandei a mensagem, quando, Jaque? Que você falou assim no canal, a gente já vendeu X livros. Nossa, não lembro, Será mas que acho quando que você era mais bateu no 500? início, né? Eu acho que era, talvez mais no início. Gente, Acho que a falta primeiro 17. marco foi 500 livros. Eu acho que foi isso. E deve ter sido um pouco, meio próximo ali do lançamento. A gente lançou em setembro, né? Setembro do ano passado. Boa. E aí foram R$8.700 para 983 vendas. Parabéns. Acho que isso é um grande marco no Mulher de Produto fazer um livro. Teve também o Clube do Livro do Mulher de Produto. A gente está bem meta. Deixa eu ver aqui. Opa, desculpa. Aí vamos comentar aí o palco de vocês também, viu, meninas? Que a gente pode ir conversando sobre em cada iniciativa o que vocês ficaram orgulhosos, que acho que vai ficar mais legal. Eu vou falar só um pitaquinho da parte da estrutura. Ano passado a gente ainda estava na tour do registro de marca, que demora mesmo. E aí Mulher de Produto é uma marca registrada nossa, então só a gente pode usar. E é isso aí. A gente teve. Gente, ó, vale rapidinho já, que até falar, se vocês virem algum uso indevido, falem com a gente. Usando indevidamente a marca do Mulheres de Produto, vocês avisam a gente que a gente vê o que faz, tá? Que agora pode. Tá um pouco misturado algumas coisas que era de 2021, então eu vou pular, porque a gente já tinha lançado com o Monge e tal. E aí eu queria convidar vocês mesmos para trazer um pouquinho de algumas iniciativas. Eu vou falar só do MDP em Casa. MDP em Casa teve aí 5 encontros, teve as lives. Acho que no final do ano também teve, e foi bem interessante, acho que a Camila, junto com as meninas, inclusive, acho que a Ana também, que estão aqui, trabalharam bem nessa iniciativa e teve uma reformulação que a gente conversou, né? Em casa remete muito à pandemia, elas trouxeram, e aí a vontade também de fazer alguma coisa que fosse um pouco mais mão na massa. Tem o retorno dos presenciais, se a gente não viu mais sentido continuar com o MDP em casa.
em formato de live e nem com o MDP em casa em si. Quem sabe pode voltar mais para frente em outra versão. Para agora, a Ana e a Thay, elas são líderes do workshop, de uma nova iniciativa. A gente quer trazer workshops, coisas mais mão na massa aí para esse ano. Meninas, se vocês querem comentar alguma coisa também? De como foi, como será? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Então, na realidade, só dando um contexto, né, disso do MDP em casa, a gente estava questionando muito isso, os números da participação também não estavam ficando estáveis, a gente realmente estava questionando esse tipo de formato como estava sendo, e junto foi muito importante, e assim, o que é legal também é que poderia ter, é possível assistir depois, né? Então, isso também, as lives ficam gravadas, o conteúdo fica gravado, mas a participação e o engajamento ao vivo que não estava acontecendo tanto nas últimas lives. E aí veio o final de ano, aquela coisa, né? Todo mundo muito com muita coisa. E aí, em algum momento do ano passado, a gente começou a falar sobre o workshop, que depois da semana do MDP, a semana do Mulheres de Produto, a gente estava falando sobre trazer mulheres, o primeiro foco, né? Mulheres em transição e mulheres desempregadas, né? Dar essa oportunidade e educar ou trazer ferramentas para essas pessoas conseguirem cumprir os objetivos. E a gente começou a falar como se fosse um workshop pontual, e aí veio a ideia de criar a iniciativa, então eu estou muito empolgada. E a gente está realmente pensando em fazer focado em mulheres desempregadas, em mulheres em transição, mulheres que não têm condições ou que estão em um momento que precisam desse help, digamos assim, precisam também dessa rede de apoio, de encontrar soluções, encontrar direcionamentos. E é por aí que a gente vai seguir para esse ano dentro da iniciativa do workshop, né? A gente está definindo. E também está muito aberto, se alguém tiver sugestões, ideias, quiser participar, ajudar, também está muito aberto aqui para a gente. Como a Thali falou aí nos comentários, foi bem importante mesmo. Acho que durante a pandemia foi um encontro que permitiu a gente continuar aí tanto também e trocando bastante. Clube do Livro, eu vou pegar e vou compartilhar aqui algo que está mais bonito. Aí a gente olha também aqui com outras coisas. Clube do Livro, Lari, Amanda, acho que a Amanda não tá hoje, né? Mas a Lari tá. Contou com 5 encontros, 6 livros lidos, média de 25 mulheres a cada encontro, e o teste da mãe, a coragem para liderar. Lari, quer trazer algum aprendizado, algum insight, alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Eu acho que, sim, de longe eu estou muito orgulhosa por como a gente conseguiu desenvolver as coisas em 2022. Acho que essa é a parte boa de estar numa iniciativa em que eu vejo todas as embaixadoras muito comprometidas e trazendo a sua bagagem de produto para dentro da iniciativa. Então, cada encontro que a gente tem, a gente, enquanto tá rolando, tá lá no WhatsApp fazendo troca, já falando, gente, vamos notar isso, tá ruim isso, vamos melhorar isso no próximo encontro. E quando a gente termina o encontro, a gente vai todo mundo no WhatsApp, conversa como a gente pode melhorar. A gente já está conversando sobre algumas experimentações que a gente quer fazer para determinados temas de livros que geralmente tem menos aderência das mulheres durante o encontro. Então, eu acho que a gente está passando por um momento hoje onde a equipe está muito dedicada, muito comprometida. Eu acho muito gostoso de ver isso. A gente tem rodado retrospectiva dentro do time, a gente tem tentado encontrar formas de melhorar a divulgação, formas de melhorar para o encontro ser mais fluido. E a gente tem colhido resultados, né? Eu acho que tem muita mulher aparecendo interessada, perguntando como faz para participar do Clube do Livro. Então, acho que como equipe, a gente está criando uma maturidade muito legal. A gente está trazendo mais uma embaixadora, né? A gente está terminando agora de ver os vídeos lá para conseguir escolher uma. Então, acho que essa pessoa já vai entrar vendo um ambiente muito bem organizado, muito bem integrado. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de fazer o clube acontecer.
A gente tem sentido um problema que é muita mulher interessada em participar, mas acaba não lendo o livro para participar do encontro, e isso causa muito problema na hora da gente desenvolver o encontro, né? Porque fica mais difícil de discutir as pautas. Então, num primeiro momento, hoje a gente tem duplas trabalhando, então sempre que uma mulher traz a pauta, outra embaixadora lê o livro também para conseguir puxar o assunto e tentar introduzir um assunto paralelo para outras mulheres participarem. Então, a gente está testando várias coisas legais, e eu acho que no final isso vai dar para a gente registrar como que a gente fez essas mudanças e compartilhar com vocês, mas eu estou bem orgulhosa. Muito bom! Que orgulho! Vamos lá. Linkoff, Érica Fer, ela não tá, né? Não. Mas então eu vou trazer aqui sobre o Linkoff. Não tá na ordem do negócio, deixa eu ver. Aqui. Linkoff, 272 mulheres, realizado por 9 embaixadoras, 10 encontros. E acho que é uma iniciativa também que tem seu próprio WhatsApp bombando lá, né? As meninas contribuindo, bem colaborativo, e bastante orgulho de ver, assim, os temas, eles são bem pertinentes. Eu acho que ele é uma adaptação também dos eventos que a gente tinha presenciais, que tinha um pouco dessa pegada mais aberta também, de compartilhar experiências. Então, bastante orgulho. Kudos para a Érica e para todo o time de Linkoff aí. Ela não está aqui, mas ela vai ver depois. Vamos lá. E aqui a gente tem podcast, né, Beridas? As podcasters que estão aqui. Tem até uma foto maravilhosa. Podcast, 22 episódios, acho que no ano passado. É bem incrível, parabéns. Ouvido em 24 países, 1.1 mil minutos, para ser precisa, e teve esses top episódios aí do ano passado, que são de processo seletivo, comunicação e transição de carreira. É muito legal, porque é uma iniciativa que também, quanto mais velha fica, também mais pessoas ouvindo tem, e mais pessoas que conhecem o podcast, e a gente vê que ainda a transição de carreira lá do episódio número 37 é o queridinho. Achei muito legal que vocês testaram o videocast, eu assisti, ficou muito divertido também, muito legal, conteúdo incrível. E kudos também. Primeiro, kudos para as podcasts maravilhosas, parabéns, gente. E aí a gente também, vou só dar esse jabá para vocês ouvirem a Thalita. E era a Thali com quem, Thali? Com a... Gente, a Aline... ela é uma escritora do livro. Eu esqueci o nome dela. Mas ela também já Aline participou. Baldino. Isso, ela já foi embaixadora, eu acho que do Clube do Livro, acho que ela já teve em alguma iniciativa com a gente também. Então agora a gringaiada vai entender o que é mulheres de produto. Aí vocês mandam. Aí vou chamar a Lai e a Van para comentar também como que foi esse ano de 2022. Será que a Lai vai falar? Será que a Lai está comprando a ração? Vai você. Inclusive, pode repetir? Olha aqui, ó, a comidinha do meu cachorro daqui. Ai. A gente perguntou como que foi 2022, você quer trazer algum aprendizado? Quero. Bem livre, assim, ó. Tá. 2022 no podcast foi um aprendizado e tanto, um desafio e tanto, porque em 2021, quando eu entrei, a gente tinha a Thalita ali que matava a pau, carregava tudo nas costas, qualquer dificuldade, a Thalita estava ali. Aí em 2022, a criança meio que ficou comigo e, gente, é muito difícil lidar com pessoas, perfis diferentes, tá? Tanto de embaixadora quanto das próprias convidadas. Algumas saias justas, assim, que a gente fica, no final do dia, é tudo aprendizado, né, para o nosso próprio crescimento. E aí, não bastasse só todo o desafio do podcast, eu tive um desafio pessoal da minha vida, e foi um excelente exercício para também passar o bastão, né, onde eu pude trabalhar ali mais de perto com a Vanessa, trazer ela mais para perto, passar ali todas as dicas, os aprendizados e aprender com ela também, porque foi uma oportunidade que
Ela também cresceu mais dentro do podcast, aí kudos para a Vanessa, de, enfim, pegar ali as coisas e jogar junto, sabe? Como se fosse dela e tal. Então, esse sentimento de dono é algo que eu vejo muito no nosso time, não somente daquelas que estão ali num papel mais à frente, né? Digamos assim, mas também de algumas embaixadoras que já estão há mais tempo. O mesmo, infelizmente, eu sinto alguma dificuldade com algumas embaixadoras que entraram mais recente e tal, mas isso daí é algo que eu, a Vanessa, a Thalita, enfim, o nosso fórum, até mesmo, né, contigo, Jaque, ali, algumas conversas que a gente já teve, crédito. Algumas conversas que a gente já teve, assim, eu vejo que a gente tem olhado para isso e feito bastante coisa para conseguir mitigar, né, esses problemas. Então é isso, sim. Vanessa, se quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento. Não, eu acho que a Lai falou tudo. O ano passado, a gente cresceu bastante como podcast, em referente a 2021. Então, o ano passado, acho que foi em setembro que eu mandei uma apresentação para o time, e aí a gente estava vendo que a gente cresceu muito em decorrência dos anos anteriores de reproduções, e a gente conseguiu mapear da onde que vinham nossos ouvintes, entender um pouquinho mais do que elas precisam, e a gente também estava seguindo bastante a diretriz de ter mulheres pretas dentro do podcast como embaixadora, como convidada, então era algo que a gente sempre tentava prestar bastante atenção, então foi algo que a gente gostou bastante ali, e dividir, né, acho que hoje o podcast ele é 50% de pessoas super antigas e 50% de embaixadoras novas que a gente está trabalhando ali para começar começar a ter esse sentimento de dono, porque acho que muitas das antigas que a gente tem basicamente o podcast é nosso, teoricamente, e a gente trabalha firmemente para ir produzir. Então, é um probleminha que a gente está tentando resolver aí dentro, mas em suma foi muito sensacional o ano de 2022, com todo mundo aos trancos e barrancos, fazendo tudo funcionar. E só para acrescentando que eu tinha esquecido de falar, né? Grávida, esquece. Eu já esqueci as coisas, agora está muito pior. Que assim, uma coisa que eu me orgulho bastante do nosso podcast é conseguir. Que é um espaço, é um palco de visibilidade para as mulheres. Então, assim, eu gosto quando a gente traz alguém que é bastante conhecida, mas vocês não têm noção da minha felicidade de quando a gente traz alguém que está ali brilhando individualmente em um lugar que não tem uma posição de destaque, a gente consegue trazer essa relevância. Então, isso para mim é o que me deixa mais feliz em fazer tudo que a gente faz hoje no podcast. E também é uma forma de, por exemplo, a gente tem tantas mulheres empreendedoras que trabalham na área de produto e tudo mais, mas que têm suas atividades de mentoria, que é remunerada, tem suas próprias empresas de consultoria e tal. Então, teve o último episódio que a gente lançou com uma convidada que ela é dona da empresa dela e é uma empresa de consultoria. E é só ela. E aí teve, tipo, a Camila Meneghetti, que é uma embaixadora, e ela tem o coisa dela de mentoria, não estou nem fazendo jus, né, o que ela tem, mas é isso. E é ela e outra embaixadora, não, é ela e uma outra mulher que também participou do podcast, um outro episódio, trazendo fóruns. Então, assim, quando a gente faz a menção no LinkedIn, eu faço questão de dizer que enfim, faz parte do projeto tal, que tem isso, que tem aquilo, sabe? Para trazer essa visibilidade, porque o canal que a gente tem é muito forte. Então, além de conteúdo, né? Não à toa a gente vê que episódios ali 2019, episódios de anos antigos, ainda estão no top 1, no top 10, digamos assim, de episódios que foram lançados recente que ganharam uma relevância. Então, é muito bacana da gente olhar para o nosso histórico e ver a relevância que a gente construiu e que a gente ainda se mantém no mercado junto.
É isso. Eu só posso falar rapidinho, eu só queria dar parabéns mesmo. Foi super difícil para mim, assim, entender que, nossa, Thalita, você precisa fazer outras coisas. O podcast tem as gurias que são hiper competentes e vão, sabe, evoluir o podcast pra caramba, então fique tranquilo. Então, acho que isso me deu uma tranquilidade para desapegar, porque eu sou apegada mesmo, né? Tanto que, assim, indiretamente eu tô ali com elas, né? A gente sempre conversa, tipo, é uma iniciativa que eu amo. E então, gente, parabéns, foi nítido essa evolução em 2022. Eu acho que uma evolução por causa desses desafios que vocês comentaram, né? É uma evolução de como gerir não, fazer a gestão, né? Fazer a gestão de outras pessoas e lidar com essas situações que são mais do âmbito da incerteza, né, que é lidar com outro ser humano, né, então acho que vocês têm feito isso muito bem, e de conteúdo acho que eu não preciso nem falar, assim, os números mostram, o nosso podcast é muito relevante, continua sendo, e o trabalho de vocês está incrível, é isso, parabéns e obrigada, assim, tá muito bom, valeu. Oh, que lindo. Acho que isso é a essência também do que a gente vê, a gente aprende bastante com vocês do podcast, assim, para as iniciativas em relação, até eu acho que um comentário da questão da liderança de pessoas, né, ou os conflitos que a gente tem com a gestão, é uma coisa que para esse ano foi bem importante saber de vocês, para daí a gente poder apoiar mais nesse ano que está aí em 2023. Então, continuem também trazendo, acho que as dificuldades que a gente vai se ajudando também. Parabéns. Vamos lá. Medium, eu acho que. Ah, Bárbara, fale, Bárbara. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, eu só queria voltar um ponto com relação ao podcast. Eu conheci o Mulheres de Produtos através da Josi, que eu acho que ela nem está tão engajada mais na comunidade. E, consequentemente, eu conheci a Laine ouvindo um desses podcasts. E a história dela, assim, me tocou muito. E aí eu encontrei ela no LinkedIn. Isso foi em agosto de 2021. E desde então a gente ficou super amigas, assim, ela me deu super abertura para a gente trocar, aí depois ela ficou meio corrida e não pôde mais me dar assessoria, assim, diretamente. Aí ela me deu a dica da mentoria, né, que rolou no passado, e foi onde eu entrei, de fato, na comunidade. Então, assim, o trabalho do podcast de vocês é um arraso. Vocês estão de parabéns. A comunidade como um todo, né? Obrigada. Pega esse depoimento ao vivo. Ai, que linda. E agora você está aqui com a gente, Bárbara. Arrasane. Já a gente chega lá. Só para dizer, Bárbara, ouvi tudo, muito obrigada. E é sobre isso, tá? Mas o rolê da minha vida corrida, as meninas sabem. Vocês estão vendo, inclusive, hoje, como está o rolê aqui, mas estou presente, fazendo o que eu posso. E é sobre isso. Ai, maravilhosas. Vamos lá para a Medium. A Mandinha não está aqui, mas vamos falar, porque foram 60 artigos publicados no nosso Medium. Tem aí, se divulgou no canal aberto todos os rankings possíveis, e é muito legal ver várias mulheres também que não são tão conhecidas. Acho que isso me tocou bastante, que a Lai falou de você dar luz para mulheres que às vezes nem sempre vão ter essa visibilidade. Então teve bastante mulher que foi surpreendida de estar nesse ranking, achei bem legal. Tem aí, em primeiro lugar, primeiros erros em um ano na área de produtos, relacionamento POs com devs, transformando o guia de livros sobre gestão de produtos digitais em conteúdos rápidos e diversos. Parabéns para as embaixadoras do Medium, espero que elas consigam ver depois desse vídeo. E acho que o Medium ele tem bastante desafio, posso falar, porque estava como diretora de suporte no ano passado, de engajamento também. Eu acho que tem uma questão bem forte de como que define melhor a clareza de papéis. Acho que esse é até um processo que elas estavam fazendo recentemente, definir mais claro o que é a responsabilidade de cada uma, para daí poder delegar ou demandar tal cargo para tal ação das embaixadoras. E a questão do comprometimento em si, eu acho que foi uma questão que
talvez possa ter pegado o engajamento no ano passado também. Então, para esse ano, acho que são os grandes desafios aí. Acho que tem muita oportunidade de o Medium ele ser esse espaço, como o podcast também é, e também ter alguma questão que ele consiga não estar só separado, né? Acho que ele é um gancho. No começo do podcast, as meninas escreviam, né, os artigos e as entrevistas. Era muito legal, porque era um momento de você ter tudo compilado, escrito e as referências. Então, acho que tem muita oportunidade de fazer esses links. E a Pan tá aqui, ela tá em e-mail. Eu acho que a gente estava conversando disso também, como que a gente revive vários materiais. O Medium tem, assim, centenas de dezenas de artigos, assim, de todos os tipos. E a gente estava conversando de ter essas curadorias e ter essas trilhas, assim, de conteúdos para reativar esse tipo de coisa. Oi, Ivan, pode comentar. Você é do Medium também, né? Eu sou embaixadora do Medium, tô dupla. Eu acho que o Medium em 2022 a gente teve muita mudança na parte ali de corpo de embaixadoras, então por isso que a gente não conseguiu manter uma consistência, mas tem vários projetos que a gente começou a fazer o ano passado, como e-books direcionados, então pegar os artigos e transformar em e-book para a gente conseguir dar um vislumbre e realmente enviar para as outras pessoas que não acessam diretamente o Medium, mas conseguir ter acesso a esses artigos. A gente também queria ter uma parceria com o podcast, da gente voltar ali a fazer essa escrita, mas a gente entende que tem que casar muito com os cronogramas dos dois projetos, mas a Mandes, pelo menos, o ano passado que eu conversei com ela, a gente tem bastante projetos ali que a gente quer dar vazão, mas esse ponto específico de definir o que cada embaixadora vai fazer dentro do Medium, os nossos processos que também vão precisar ser revistos, e até mesmo essa parte de publicidade, que a gente não tinha, a gente acabava não postando os artigos, né? A gente tinha uma época que todas as terças eram do Medium, e a gente postava os mais recentes, mas a gente está querendo realmente retomar toda essa parte de publicidade do Medium e trazer realmente muito mais escritoras, trazer realmente um pouquinho mais de spot no Medium, porque ele tem bastante possibilidades que a gente pode seguir. Muito bom, tô anotando aqui, tá? Parabéns. E aí, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu acho que antes de entrar em divulgação também, vamos só fechar com outras coisas também, mas newsletter. Acho que a Pan também, ela estava no ano passado na news, ela pode contar um pouquinho. Só matei que foram 10 e continua o engajamento, sei. Taxas do e-mail marketing da newsletter são bem altas, acima de 40% de abertura para 50%, e a taxa de cliques acima de 5% a média. Então, é uma taxa que é considerada alta pelas pessoas de marketing. E ela, assim, eu também sou muito fã da news, porque traz todo esse compilado do que acontece na comunidade, dá também visibilidade sobre todas as coisas que são ditas dentro da comunidade, todas as dicas, etc. Então, muito parabéns para quem fez parte da newsletter. E aí eu queria convidar a Pan também para trazer como que foi, desafios ou coisas aprendidas também. Oi, meninas, prazer, né? Muitos ainda não conheço. Foi muito bacana assim, entrar para fazer a news. Eu tenho, né? Meu background é na comunicação e marketing, então é algo assim que eu estou transicionando, digamos, mas é algo ainda que eu quero manter comigo, que eu gosto de escrever, assim, é uma coisa que me traz leveza, é a forma que eu consigo me expressar. E assim, acho que foi muito bom fazer a news, a gente teve meninas novas, embaixadoras novas, então a gente, muitas coisas assim, elas estavam aprendendo, eu acho que das antigas estava eu, a Carol, a Gabriela e esqueci o nome da que saiu. Esther, obrigada. Então, a Esther, ela dava muito apoio para as meninas e direcionava bem.
o que eu tenho conversado com a Jaque, eu acho, assim, para esse ano, né? Agora, atualmente está eu e Jaque à frente, que eu acho que a gente pode propor algumas mudanças na News, assim, em termos de editoria mesmo, e até fazer esse teste de ver como, né, que as pessoas encaram as editorias que a gente tem hoje, assim, tem acessos bons, a gente tem, né, um ranking bom, só que eu acho que a gente pode tentar sair um pouquinho do que a gente tem feito para propor coisas novas. Uma sugestão que eu tinha falado com a Jaque é a questão de dar visibilidade para os embaixadores e talvez a gente, nas próximas news, fazer um especial de cada iniciativa da MDP, por exemplo, como que funciona o médio, como que funciona o podcast, como que funciona cada um, e trazer essas mulheres para dentro, apresentar essas mulheres para a news. Eu acho que é importante dar essa visibilidade e trabalhar com esse engajamento interno também e até externo, no modo de trazer mais pessoas para elas verem, se inspirar e ver o que está acontecendo. E essa news também, assim, desde quando eu entrei, a gente não tinha feito, que foi surgiu a ideia de fazer uma news especial mesmo, que fugisse um pouco por conta da data comemorativa. Eu acho que a gente pode pegar esse tipo de news, né, especial para outras datas, para outro, por exemplo, vai ter um evento grande, a gente faz uma news especial só do evento, para quebrar isso e mostrar que a gente tem muito conteúdo bacana para trazer e que extrapola além da news mensal. Então, a gente é uma forma de pegar conteúdos. A gente tem mais um canal que vai oferecer vários conteúdos para vocês. Basicamente é isso. Muito bom. Eu queria também aproveitar e dar kudos para Carol. Carol, ela sempre faz um trabalho que no background, assim, a gente acaba não vendo, mas Carol levou, assim, por muito tempo a news sozinha, pegando, às vezes tinha bastante embaixadora, mas a gente conversava, e no final do dia ela, com um monte de perrengue fazendo e disparando, assim, acho que também teve a questão de a gente aprender muito com a Carol sobre liderança de pessoas, que aí ela ajudou a liderar a Esther e toda a iniciativa para ganhar mais corpo também. Tem alguns bastidores, né, também, depois a gente conversa, que a Carol ensina muito a gente sobre gestão de conflitos e gestão de pessoas, então, salva de palmas para a Carol aí. Obrigada, Jaque. Você quer contar um pouquinho? Mas tá aqui. Não, depois tem bastante coisa para falar, assim, parte do pensamento. Ô, Jaque, só queria complementar também, que é uma coisa a mais que a gente vai trazer para esse ano para a News, que a gente vai trazer um planejamento maior para a News também, porque eu sentia falta, até comentei com a Jaque, que não tinha, às vezes, datas, às vezes os embaixadores estavam meio perdidos com as datas certas, quais que seriam os conteúdos, o que entrar. Então, a gente vai ter uma pauta, um Excel com uma pauta, tudo montadinho, direitinho, com links, as abordagens de cada matéria. E assim, eu acho que a gente vai ficar mais organizado também, até para quem for entrar, para quem for integrar o time também vai se situar melhor. Não, tem muita... Ou você essa ideia, vamos, a gente faz isso daí. Do Dia das Mães, a gente também, só para complementar, na News a gente acaba disparando para aproximadamente 5.000 mulheres. Só que no total da nossa base de pessoas que aceitam receber contatos, no RD Station a gente tem quase 14.000 que tem esse consentimento. E então, uma coisa que a gente também estava conversando era sobre essas editorias, né? Não ser necessariamente só pessoas que se inscreveram na News, tem a News, pessoas inscritas nas News, mas como a gente trata meio marketing como um canal. Por exemplo, mulheres demitidas, né, nos layoffs. Tem um monte de conteúdo que a gente pode organizar para fazer um fluxo de automação, sabe? Para usar e endereçar esse tipo de cenário, ou mulheres, sei lá, que estão interessadas em algum outro tipo de questão, enfim, entenderam, né? Acho que tem bastante coisa que dá para fazer. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente não extrapolar, vai até meio-dia, mas ainda tem bastante coisa para a gente ir. E vou falar da Semana MDP. Foi um evento, foi o maior evento que a gente teve na história, a Semana MDP. Foram 700 mulheres inscritas, incrivelmente 578 ao vivo e online.
É um número muito incrível, porque estávamos cansadas de pandemia, de ficar em casa, e o ao vivo, ele deu certo, a plataforma ela foi 100% pensada, acho que na experiência online também. Os avatares eram pessoas, eram mulheres, né, que a gente colocou, então cada mínimo detalhe, a gente também queria agradecer, acho que a Lari fez parte, a Thay também que está aqui, deixa eu ver quem mais. Lai, quem mais que estava lá? Enfim, as investidoras estavam aqui maravilhosas, ajudando bastante, foi um timaço, muita coisa, muito perrengue, foram 8 meses de organização, e é o evento que deu dinheiros para a gente viver por mais um ano com muito conforto, aí pagando as contas, não devendo para ninguém. A Carol fica muito feliz. E achei assim, né? 15 palestras, 6 workshops, um impacto tremendo. A gente conseguiu fazer a 100 e poucas mulheres também doar esses ingressos para ação afirmativa. Acho que isso foi muito importante, assim, e dá para fazer, né? E era um evento que a gente não cobrou os valores que estavam sendo cobrados para evento de produto e tecnologia. A gente fez questão de repensar a lógica do custo para que isso fosse de fato acessível. Eu acho que foi 70 ou 80 reais, mas também tinha a questão do social. Então, parabéns para todas que participaram e para quem também foi assistir e todas vocês que ajudaram, redes sociais também ficaram em peso aí ajudando. E também vou falar rapidinho do programa de mentorias, que foi um sucesso, tiveram 400 mulheres inscritas, gente, é bastante coisa. 200 mentoras mapeadas, uma conversão aí que foi em 117 mentorias realizadas por 73 mentoras, ou seja, essas mulheres estavam mentorando mais de uma mulher. Então é incrível ver, acho que a gente quer para esse ano aumentar ainda. No ano passado, desculpa, teve bastante questão envolvida em relação à escalabilidade do projeto, porque o primeiro programa a gente fez um match 1-a-1, manual, leu todas as respostas e a gente considerou cada história de cada pessoa com uma outra pessoa. Foi lindo, foi o melhor programa de mentoria que a gente já fez, mas foi muito sofrimento. Eu, Thalita e a Carol, a gente cansou muito, mas foi incrível, foi incrível. Só que para esse ano a gente queria fazer algo que fosse mais autogerenciável, que as meninas tivessem essa responsabilidade de ir atrás da mentora, de ver por quem ela gostaria de ser mentorada. Então, acho que foi um sucesso aí nesses dois sentidos. E também vou falar, antes de convidar redes sociais, rapidinho, da questão do stand. O stand, ele foi incrível, foi de última hora, não tinha sido planejado, no stand nenhum na PCamp. A gente conseguiu um stand só nosso, vendemos mais de 100 livros lá, fomos campeões de vendas aí, e foi ótimo para a gente fortalecer, assim, a nossa comunidade, estar perto de vocês, teve o espaço do aquário, podcast, então foi muito incrível, e acho que isso é muito fruto de tudo que a gente vem construindo Mulheres de Produtos juntas e com vocês, então parabéns. E aí, nada disso poderia ter acontecido também. Tem que falar do livro. Mas eu vou dar uma pausa, vou falar de redes sociais um pouquinho, sem a gente dar visibilidade sobre todas essas iniciativas. E desculpa, eu não tenho número, mas esse ano a gente vai melhorar os números de colocar e mapear. Mas a gente tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, a gente tem 40, quando eu vi era 44 mil no LinkedIn, no Twitter eu não sei, desculpa, mas a gente tem um engajamento bom, a gente posta as coisas, as pessoas vêm, marcam a gente, é um lugar de dar muita visibilidade, e as meninas, Lara e Bárbara que estão aqui, Dani também está aqui, fizeram bastante acontecer. A gente não pode deixar de mencionar a Cíntia no ano passado, que teve um papel muito importante na liderança, teve vários questionamentos muito importantes de como que a gente usa redes sociais, e vocês, em todas as iniciativas, vão lá e atendem bem rapidinho e sem burocracia. Eu admiro bastante isso, acho que é uma questão muito... É um squad mesmo que é bem incrível como vocês colaboram com as outras iniciativas. E eu vou combinar as três para também falar um pouquinho de como que foi, quem quiser trazer.
Ai, não estava combinado isso de ninguém, né? Bom, o que que eu vejo assim de comparando 21 com 22? Eu acho que eu vou falar um pouquinho, isolar a caixinha do Instagram, que é onde eu tô ali na frente, mais à frente. Eu vejo que ele ganhou, o canal, ele ganhou mais participação, mas eu ainda continuo batendo na tecla de que existe muito a ser explorado nas redes e a gente está conduzindo, entendendo como fazer isso. E a gente teve até esse movimento que a gente tentou fazer com. Eu esqueci o nome, era Keila, que a gente até tentou fechar ali com ela e tudo. Enfim, não deu certo, mas a gente entende que tem um ponto aqui a ser explorado. Mas eu vejo que o Instagram, pelo menos, ele tem melhorado bastante no apoio às iniciativas. Então, ele, como canal, ele serve muito isso para dar visibilidade, mas eu ainda acho que a gente pode reforçar bastante as iniciativas, como participar delas. Então, tem coisas, às vezes, que eu pergunto que eu não sei direcionar, tipo o podcast, eu reforcei esses dias, os artigos, mas melhorou bastante de 21 para 22 e tem sido um canal de bastante apoio e também de tirar dúvidas ali. A maioria chega pelo Instagram, né, e depois descobre o Slack, enfim, um canal de entrada também para a comunidade. Então, acho que ele evoluiu bem, assim, e temos oportunidades também para evoluir mais. Mas é isso. Maravilhosa. Dani e Bárbara, vocês querem trazer alguma coisa? Sim, eu quero. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar podendo fazer parte da comunidade, estar tocando o LinkedIn. A Cíntia foi o canal, né, que me deu toda a estrutura, né, de como fazer, de que momento divulgar, quando tem mais engajamento, né, que é o que diz no LinkedIn. E foi isso, assim, o início eu fui muito abraçada, e agora com a Thalita eu tive essa oportunidade de estar podendo tocar essa liderança. Claro, eu tenho minhas inseguranças, porque foi como eu tinha dito para ela, eu não crio nada, eu não sei criar nada. Então, assim, contar com vocês mesmo. Igual ontem eu precisei tirar pedir cola para a Jaqueline. Então, assim, eu peço mesmo ajuda, tá? Quando eu não sei, peço aqui, peço ali. Então, acho assim, muito obrigada. Conto com a ajuda de vocês. Com relação ao LinkedIn, eu acho que eu queria ver depois quem são as meninas que ainda fazem parte, né? Para a gente estar tentando chamar mais para a comunidade para sugestões de melhorias. E é isso. Acho que só tenho a agradecer. E a gente evolui juntas. Muito bom. A gente vai te ajudando. Você está arrasando, mulher. É isso. Dani, também quer falar? A Dani está aqui, né? No comecinho ela mandou uma mensagem que ela tá numa consulta. Tá bom. Oi, gente, eu tô aqui no consultório, mas aí não dá para eu falar não, tá? Mas eu tô ouvindo. Então só agradecer, Dani, maravilhosa. Beijinho. E vou chamar a Thalita para falar do nosso maravilhoso livro, brevemente, como que foi esse momento mágico nas vidas. Nossa, engraçado você falar em momento mágico, porque eu tava aqui, gente. Foi mesmo, foi tipo um sonho, assim, esse dia. Foi uma realização muito grande, né? Porque a gente ficou 2 anos construindo, né? Foi bem no miolo da pandemia, assim, a gente pegou os piores momentos, né? Naquelas ondas que tinham tal. E nesse período a gente foi trabalhando, construindo o livro, né? Junto com as outras mulheres, foram 31 mulheres. E aí na organização eu, Cassi, Bia, Jéssica e Bruna, a gente foi ali, né, revisando os textos, juntando tudo, revisando o sumário, trocando tudo de lugar e tal, junto com a Casa do Código, que apoiou bastante a gente. E gente, foi tipo um sonho realizado, assim, agora a gente pode se orgulhar de ter um livro que eu não
entendo muito do mercado editorial, mas eu acho que vende muito bem, mais de 900 cópias vendidas, eu acho que é um sucesso. A gente levou 100 livros para o evento, e se a gente tivesse levado 200, eu acho que a gente venderia os 200, porque os 100 livros acabaram no mesmo dia, super rápido. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho, só agradecer mesmo. E eu acho que tem próximos passos que eu penso em relação ao livro, de também trazer um pouco desses dados para as outras escritoras, para elas saberem o impacto do livro que elas escreveram, e também, porque não pensar em adequações e uma nova edição com um texto novo, com alguma melhoria em relação ao que a gente já escreveu. Então, até, né, se alguém já leu e quiser dar um feedback, quiser conversar, estou por aqui. E, gente, eu acho que esse produto mostra para a gente que a gente pode, entendeu? Fazer qualquer coisa. Então, se de repente uma de vocês tiver uma ideia, sei lá, que de repente quer lançar em formato de livro, mas não está entendendo ainda muito bem como, sei lá, vamos conversar, porque a gente tem esse canal aberto com a Casa do Código, e seria muito legal ver mais um livro, né, escrito por mulher, na praça aí, falando de produto, enfim. Então, é possível, gente. Vamos lá. Quem quiser escrever, vamos conversar. Eu acho que a gente pode ser super esse canal de viabilizar esse livro para quem está interessado em adentrar esse mundo e ter essa obra, né, publicada. Eu acho que a gente tem muita condição de fazer isso. Assim, foi um super aprendizado. Eu acho que a gente um pouco sabe como fazer, entendeu? Então, quem quiser, fale comigo, vamos fazer isso acontecer. E eu só queria agradecer, acho que todo mundo apoiou esse projeto também, e ele é um puto orgulho nosso, gente. Então, parabéns para todo mundo e obrigada, é isso. Maravilhoso. Ai, maravilhoso, gente. 30 mulheres ao longo de 2 anos. Todos os perrengues, organização, até o fim. Um sufoco em algumas coisas. Parabéns, acho que a Thalita falou tudo também. Eu tenho muito orgulho mesmo de vocês e aprender com vocês. Maravilhoso, esse dia foi muito mágico, acho que também fica, acho que a gente pensar nesses eventos, sabe, que engrandecem ou são pra gente mesmo, esses momentos que é pra gente mesmo, né? Esse lançamento acho que foi um marco muito importante. O lançamento do livro foi um momento que, não sei, despertou assim um negócio que eu vi, é isso, né? A gente vê a realização. E agora a gente consegue distribuir esse livro, é um conhecimento consolidado que a gente consegue distribuir para quem a gente quiser também, como forma de doação. Então, é uma coisa que a gente fica muito feliz de ver esse conhecimento, tendo acesso, dando acesso desse conhecimento para outras mulheres. E aí, então, vamos entrar um pouquinho, só vou mencionar algumas últimas coisas de 2022, que eu acho que esqueci, que foi só a questão... Eita, agora eu já esqueci. A gente teve a primeira vez que a gente saiu na matéria, imprensa, que aí foi pelo livro também. Então, só para trazer alguns marcos também no Mulheres de Produto. E é isso. Qual que a gente lembra depois. Vamos lá. E o lançamento da loja. A gente já vai conversar também do... Vamos ir para o planejamento desse ano, que ainda tem muita coisa. Eu vou passar mais rapidinho, para dar tempo também da Carol trazer um pouco das finanças e tal. Esse aqui, a gente tinha mandado já a planilha para vocês, eu vou até compartilhar aqui, se quiserem acessando. Então, tem bastante coisa, mas não se assustem, a gente já faz muitas coisas hoje mesmo. Mas acho que é bom frisar principalmente os objetivos, né, para 2023. Então, com todo esse histórico que a gente falou, para esse ano, um dos nossos pilares é o engajamento de vocês, das líderes, das embaixadoras voluntárias, porque a gente entende que vocês são a base de tudo para todos os projetos acontecer. Então, a gente quer retomar, fazer várias coisas que a gente ficou no ano passado de melhoria. A questão que a Thalita falou de feedbacks, questão que a gente conversou no encontro de líderes, o termo de comprometimento assinado, com mais certinho as responsabilidades, NPS,
e C7, a gente já, no recadastro das embaixadoras, já está rodando uma pesquisa de satisfação como métrica base, e a gente quer usar isso como parâmetro. Enfim, ter o programa mais curto, os one-on-ones com as lideranças. O processo seletivo já teve melhoria pensando nessa questão do engajamento, que a gente pensou que o vídeo poderia ser uma questão que já mostraria, né, que a pessoa tem disposição mesmo para fazer algumas coisas pela mulher de produto. Então, esse é um. Eu vou passar todos e aí, se quiserem comentar depois, a gente abre. O segundo é a questão do acesso das mulheres pretas e a uma situação de vulnerabilidade. Aqui entra um pouco do que a gente conversou sobre a diversidade e representatividade de mulheres pretas do ano passado. A gente entende que tem iniciativas que têm esse foco integral, por exemplo, Produto Preto e UX para Minas Pretas, e a gente quer aprender mais com essas comunidades e essas empresas, enfim, essas instituições. Então, a gente quer fortalecer essa parceria e essa união com essas iniciativas. A gente bateu o martelo que o programa de bolsas vai ser destinado para elas. Ano passado tinha alguns sorteios, a maioria era para mulheres em situação, né, vulnerável, por causa de renda, enfim. Esse ano a gente está batendo o martelo que a gente só vai destinar bolsa para mulheres que se encaixam nesses dois perfis. E distribuição de livros também é algo que a gente consegue fazer nesse ano. Na Pecamp, a gente conseguiu doação de 21 livros, as pessoas compraram, e aí a gente já doou para 14, ainda falta algumas daquele remanescente, então a gente vai continuar fazendo esse programa de fundo de doação de livro. E também aí fica o pedido aí e o direcionamento para vocês, líderes, pensarem nesse protagonismo em todas as iniciativas. Então, Clube do Livro, com os livros de autoras brasileiras, de periferia, enfim, convidar essas pessoas para palestrar, dar visibilidade, dar luz para isso, acho que é bem importante. E por que não também, por exemplo, iniciativas inteiras, né? Chamar, por exemplo, a Mana do Produto Preto, chamar Karen, enfim, chamar as mulheres que estão por trás de grandes iniciativas que estão aí ajudando, que tem esse grande foco, né? Aqui tem algumas métricas que a gente definiu também, então eu passo tanto por elas, mas a gente definiu alguns números que a gente quer alcançar. Ai, Bárbara, arrasou. É sobre isso. Bárbara está em tudo. Então, Bárbara, vamos conversar desses pitacos aqui e vamos conversar só disso depois, então. Se até quiser comentar alguma coisa agora. Aí, né? Ela estava tentando falar alguma coisa. Bárbara tá no mundo? Ainda tá no mundo. Pronto, foi. Não, eu estava dizendo que eu não queria falar nada muito assim, porque eu participo da comunidade, mas não tenho aquele engajamento ativo, nada disso, não. Eu troco muito com a Carla Renó, não sei se vocês já ouviram falar, e vejo as coisas na comunidade, tudo, participo, assim, só observando. Mas, de repente, eu posso conversar e tudo, quem sabe. Pode ser uma ponte. Isso, fazer a ponte, tá? Acho que vale falar, né, Jaque, do papo que a gente teve ontem com elas. Então, assim, vamos ter coisas esse ano mais próximas da Produto Preto, tanto em questão de conteúdo. Então, a gente acredita que ter uma ponte mais próxima com essa comunidade vai ajudar também vocês, né, a terem mais mulheres, a conhecerem mais mulheres, e trazerem para ou falar no podcast, ou escrever no Medium, ou enfim, até num evento e tal. Então, eu acho que esse ano vem aí de verdade. Acho que a gente vai conseguir conciliar. E aí é isso também, sugestões vocês vão mandando para a gente, até de outras comunidades, né? Que eu acho que a gente conhece mais essas, mas de repente tem alguma outra que a gente não está olhando, então podem mandar para a gente também. Maravilhoso, tá ali. E aí a gente tem uma grande situação que está acontecendo no nosso mercado, né, em tech, que são os layoffs, demissões em massa e uma instabilidade no mercado bem grande. E a gente tem que se inserir nisso também. Da última vez que eu olhei nossa planilha, tinha 150 mulheres impactadas já.
de demissões em massa só no nosso mundinho do Mulher de Produto, que foram lá e colocaram na planilha os nomes. É muita mulher. E aí a gente entende que tem muitas ações que a gente pode fazer, acho que já teve um link-off sobre isso, teve MDP curtas, mas a gente vê como um direcionador para o ano inteiro, assim, até isso melhorar, de como que a gente pensa na recolocação dessas mulheres no mercado, e até esse momento também de baixa estima, de insegurança, de, enfim, instabilidade financeira que a gente está tendo, né, no mercado. Então tem algumas ideias aqui, acho que dá para falar que tem uma parceria de andamento que vai acontecer com a GUP, ela estava fazendo a curadoria de conteúdos, eles têm uma plataforma de e-learning, eu não sabia, e aí tem alguns cursos lá, inclusive de planejamento financeiro pessoal, que acho que vai ser o primeiro da lista, que a gente está indicando para essas mulheres, e vai ser distribuído de forma gratuita para as mulheres afetadas por demissão, então tem essa questão de curso. A gente está pensando em outros tipos de parceria, workshop, acho que foi um direcionamento, programa de mentorias, a gente também deu esse direcionamento de pensar nessas mulheres em como que a gente beneficia, não beneficiar, né, porque destina, na verdade, essas iniciativas. Lari falou, a Nômade vai começar a iniciativa de contratação afirmativa, dar preferência. Boa, muito bom. E acho que isso é bem legal de reforçar. Mandem para a gente, assim, as empresas que vocês sentirem que tem os nossos valores também, aí a gente consegue, e tem vagas abertas, tem a planilha lá que está rolando de vagas, acho que interna, mas a gente também gostaria de fazer parcerias com as empresas que têm essas vagas para conseguir destinar essas mulheres para essas vagas bem legais. Então, qualquer dica também, a Medium estava coletando mulheres, né, que passaram pelo layoff, estão realocadas, enfim. Tem várias ideias aí, acho que dá para ir pensando e construindo. E aí, acho que o número 4 e o número 5, eles são coisas que vão sempre ter na nossa comunidade, que é o impacto na evolução das mulheres em suas carreiras, sejam elas iniciantes ou sejam elas não iniciantes, né, intermediárias ou mais seniores. E aí, na questão da evolução das mulheres em suas carreiras, se forem iniciantes, a gente bateu também o martelo de que o curso piloto, ele vai focar mais nessa entrada, não vai ser, acho que um curso que é para pessoas que já estão há muito tempo, né? Acho que pode ser como um reforço, mas a gente queria dar esse foco do curso ser focado em migração e início de carreira. Curtas e workshops, acho que dá para encaixar tanto nos dois, né? Todas as iniciativas, mas acho que o curso seria um dos principais. E aí, a questão das mulheres mais intermediárias, a gente viu, é bem legal isso ver, né? Porque o Mulher de Produto está desde 2018, e a gente vê que cresceu bastante o número de mulheres que está crescendo também, né? Então, não chega a ser 50% já, mas é um número bem relevante que a gente tem de mulheres que estão já atuando no mercado de trabalho. E aí tem outros tipos de temas que vale para todas as iniciativas, como promoção, autopromoção, liderança, carreira, especialista. Acho que o podcast teve bastante sobre isso. Oi, Itália. Só ia pontuar a questão do curso, que a gente está conversando, então, não rolou o piloto ano passado, né, mas esse ano a gente está com as conversas mais quentes e mais material, então está caminhando essa ideia. Espero que até o final do semestre a gente consiga uma primeira versão para testar, né, ou, enfim, para contar para vocês e ver próximos passos. Então, só para contar que está rolando essas conversas e essa construção, assim, mas ainda num alto nível, né? A gente não está pensando em conteúdo ainda, por exemplo, né? A gente está pensando mais em formato e modelo de negócio também, né? Então, só para contar isso. Boa. Acho que dá para entrar. Então, acho que talvez não precisa entrar, eu vou falar para Carol puxar, e aí se der tempo a gente entra em iniciativas específicas e algumas coisas que a gente está pensando para esse ano. Eu só vou mostrar aqui para vocês darem uma olhada depois, com calma, na aba de métricas de sucesso, a gente pensou em algumas coisas de relacionar os objetivos com as métricas e resultado esperado para o ano.
Então, depois deem uma olhadinha para ver se faz sentido também. E a ideia é a gente conseguir ter mensalmente esses números e conseguir ver a evolução. Uma das coisas principais, coloquei mais em amarelo, que estava discutindo em diretoria, que seria o impacto efetivo do Mulher de Produto, né? Como que a gente tangibiliza o que o Mulher de Produto faz na comunidade e tal. Então, a gente mapeou algumas coisas de participação efetiva, ou livros vendidos, usuários ativas no Slack, né? Não é só o número que está lá grandão, mulheres que receberam bolsa. Então, a gente quer mapear esse tipo de impacto. Ai, o café também atrapalhou o meu gato. E aí, acho que é só isso que eu queria pedir para vocês olharem com calma nas iniciativas de vocês, e depois a gente vai pedir certinho para vocês ajudarem a gente a mensurar. E sem mais delongas, né? Vou pedir para a Carol apresentar agora. Bonitinho. Deixa eu compartilhar aqui. Assim como a Jaque ali, eu fiz um negócio bem rápido para poder fazer as tabelas. Tem muitas tabelas, mas eu vou conseguir recortar aqui um pouquinho para focar aqui no que a gente precisa conversar. Dá para ver bem assim? Assim, melhor. Então, bom, vou passar primeiro aqui a parte que foi o fechamento de 2022. E depois tem uma parte ali de orçamento, que eu não sei também se faz sentido ficar para agora, ou se a gente fala mais tarde, porque é um plano ousado ali, como vocês já viram dos drivers aí da Jaque, né? Dos nossos direcionadores, a gente está com objetivos ousados para esse ano. Então vamos lá, né? O que aconteceu em 2022? Já que já adiantou bastante, que a gente teve um saldo bem positivo depois de todas as despesas e receitas. Em comparação com o ano passado, então a gente aumentou 100% ali do que a gente tinha de saldo. Tá? E maior parte disso, 90% da receita que a gente recebeu veio da iniciativa do eventos. Né? O eventos quer dizer que principalmente os patrocínios, tá? Então, a gente direcionou pouquíssimo dessa receita em relação à venda de ingresso, né? Então, a gente pega lá das empresas parceiras, a gente faz um montante ali, e como vocês podem ver, é o dinheiro que vai sustentar todas essas iniciativas, né? Então, a gente tem as despesas com administrativo, despesas com marketing, que é as assessorias que a gente fez, né? Tentativas lá de comprar, né? E a gente também tem uma despesa com a própria diretoria, foi quando a Thalita ficou um mês trabalhando full time com a gente falou isso também na assembleia passada, né? Então a gente conseguiu tirar um dinheiro para lá, e aí depois teve algumas das outras iniciativas que tem tanto entradas quanto saídas, né? Então, por incrível que pareça, né, tem essa receita do Clube do Livro, gente, que é aquele afiliados da Amazon, tá? Ele mensalmente joga umas coisinhas lá pra gente. No final do ano, deu R$270. Eu achei engraçado isso, né? Porque é aquela coisa que a gente nem lembra que tá lá. E aí, eventos, que principalmente foi a semana EDP, mas a gente teve um gasto também considerável ali, mas com ferramentas e tal. Lembrando que esse custo do eventos, ele é um pouco reduzido, porque o evento também é remoto, né? Foi remoto, então a gente conseguiu concentrar o maior custo dele nas ferramentas para fazer o evento online. Para 2023, se a gente quiser fazer R$300, a gente vai ter que entender que esse valor também vai crescer, tá? Bastante. Para o livro, né, a gente tem as entradas que foi com vendas e royalties ali. A gente fez aquela promoção na Pequim, que a pessoa pagava 2, né? Então isso aqui tudo veio para o ano passado. Só os royalties dessas vendas de dezembro que não estão aqui ainda, porque ele só contabiliza no mês seguinte, né? Então, só de janeiro vai ficar contabilizado ali. Então, eu acho que deu uns R$2.000. Então, ia aumentar um pouquinho mais aqui, se a gente tiver conseguir colocar para dentro. Mas aí você vê assim, a gente acaba ficando com um saldo um pouquinho menor do livro, né? Por conta de que a gente precisou comprar muitos livros para fazer essas vendas lá. Então, a gente acaba ficando com um estoque, né? Então, isso dá um menos. E o podcast também, a gente teve bastante entrada, porque teve patrocínio também dentro do podcast, que quase se pagou ali, porque a gente paga também os custos de edição ali.
também é um saldinho, é quase igual. E aí, em relação. Aqui tem uma especificação um pouquinho mais em relação a quanto que teve de despesa do eventos, né, que eu falei. Então, pode ver a maior parte aqui de parceria, né, e algumas coisas que vieram de doações que a gente consegue fazer dentro do evento, dos eventos. E aqui tem não só isso também do BP, tá? Tem aquele evento também que a gente fez do livro, ele da Itaque Pequeno, tudo tá dentro de eventos, tá? Vamos lá. E aí a gente fechou, então, o caixa né, final do ano, ele está com 86 mil e alguma coisinha aqui, que a gente fechou de caixa, e porque a gente recebeu, no final a gente teve um saldo, né, positivo, que a gente a mais de 58 mil, né, de todas as despesas, entradas e despesas que a gente teve, então a gente ficou com esse saldo positivo de 58 mil. Como eu falei, isso já é o dobro, um pouco mais que o dobro, do que a gente recebeu no ano passado, tá, de saldo. Vocês querem passar pela parte de ano que vem? Acho que é legal trazer. Beleza. Alguma dúvida? Deixa eu chegar e começar a falar de planos futuros. Planos Talvez, futuros. eu não sei, Fala, então. Carol, acho só para frisar também como, acho que é um spoiler, mas a gente, esse daí do 7.100, né, acho que é do Prolabore e tal, hoje, nem todos estavam aqui quando a gente conversou sobre isso, hoje a gente não tem remuneração para a diretoria, na verdade, remuneração para ninguém, a gente consegue remunerar por Prolabore, né, as sócias, hoje o valor que a gente consegue de saldo, ele não dá para pagar um salário assim que a gente consiga viver só do Mulheres de Produto, mas queria deixar claro para vocês que isso é parte da vontade que a gente tem em conversa também, né, de transformar de fato um emprego full-time aí para algumas das sócias, e acho que isso é bem legal. Outra coisa também que a gente discutiu, a Carol acho que pode, talvez eu trazer, não sei, mas a gente tem conversado bastante sobre esse tipo de exercício, né, em relação à Prolabore, mas também sobre alocação de budget, que eu achei super legal. Parabéns, Carol, que você colocou centro de custo, adorei. Que a gente fica pensando muito também quanto que cada iniciativa está trazendo ou gastando, mas também é uma questão para a gente pensar como que a gente aloca também recursos, né, financeiros para o próprio programa de embaixadoras, né? Então a gente vem discutindo muito o que seria um benefício interessante para as embaixadoras, ou o que seria um valor interessante para treinamento para a diretoria, para treinamento para a liderança, líderes de projeto, enfim. Então, toda essa exercício que a Carol fez, acho que é muito importante como primeiro passo para isso também. Exatamente. Eu até tinha pensado mentalmente aqui, eu falo assim, no final, quem é que está ganhando dinheiro com o MDP? Assim, né? Tipo, só nossos fornecedores, tá? Seja bem claro que a gente não tem salário, os embaixadores não têm salário, né? Então é isso. Bem como a já comentou ali, e só que a gente fez esse exercício para o ano que vem de como seria se a gente conseguisse realmente ter algumas pessoas dedicadas, tempo integral, né? E a gente eu coloquei esse budget ali dentro da parte da diretoria, né? Então, é um exercício assim de. Gente, é muito divertido fazer, na verdade, porque eu tenho que fazer também por mês ali, né? Tipo, mas em que mês faz sentido isso? Se agora, do nada, já que a Thalita resolve falar, não, vou ficar só de MDP aqui, quero ganhar o mesmo salário que eu ganho na empresa, mas com MDP, fala, legal, em 3 meses a gente fecha. Tá? Esse é o exercício, né? Então, aí o resumo, né, de todo o exercício veio, então, surgir com esse planejamento aqui, né, esse orçamento. O momento inicial é exatamente isso que eu falei aqui, né, a gente teve uma dedicação em tempo integral, eu sou da associação aqui, né, a gente coloca implicando na remuneração do Prolabore. E aí, olhando para, tentando fechar ali em centros de custo, né, um pouco maior. Então, eu vi, né, eu previ um aumento para a gente crescer em relação a várias receitas, né, e várias iniciativas, a gente sabe que a base também tem que crescer, né, tipo, vários custos crescem, né, então ainda estou prevendo aqui curso de marketing, que a gente pode usar mídia paga, sabe, para fazer qualquer iniciativa nesse sentido, então tem ali, se a gente ainda perceber que precisa de alguma assessoria ali, que pode ser
para estar lá destinando também uma coisa. Então, tem o administrativo também cresce um pouco, que a gente muda o faturamento, muda de nível, né? O que a gente paga para a controladoria. Então, tem essas mudancinhas que acontecem. E aí, com a diretoria ali, a gente colocou também esse valor de 140 mil, aí que daria um salário a partir mais ou menos ali do segundo semestre, tá? Então, não seria no qualquer um, ali para junho, né? Para começar a trabalhar, tipo, maio, e a partir de junho começa a tirar um valor. Desde que essas iniciativas também comecem a ter dar um pouco mais de receita para a gente. Né? Então, para evento, aumentou bastante aqui, eu coloquei para quase 60 mil aqui, para a gente focando em eventos mais presenciais, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente já está prevendo esse custo maior aqui, para fazer toda a parte de eventos, e mais eventos, né? Que a gente já está começando a fazer, né? O já está começando a liberar brinde e tal, então a gente está colocando isso já em pauta. Custo de produção do livro, de novo, né? Para a gente ter livro para vender em evento, a gente precisa comprar livro. Então, vamos lá, a gente vai fazendo essa demanda. Aumentando também o custo ali do podcast, vocês podem também decidir também como seria a melhor forma de conseguir usar esse budget. Então, talvez, se precisar de mais episódios, né, vai precisar de mais edição, ou mesmo a própria editora precisar ganhar um pouco mais do que você está fazendo, né, ou trazer alguma outra forma ali também que vai ajudar vocês a alavancar também o podcast. E pouco destinado ali a novas iniciativas e curso. Como são iniciativas novas, a gente coloca bem pouco ali, e também depois na expectativa de receita, também ela vai ter uma receita menor. Bom, mas já é significativo, tá? Então, assim, para a gente continuar crescendo, né, a gente sabe que a gente tem que ter pelo menos uns quase 40% a mais ali de receitas do que a gente tem de despesas, para a gente continuar com um ano seguinte estável, né, e não começar zerada. Então, aqui está toda a estimativa de quanto que a gente deveria receber com receitas. Doações eu também coloquei dentro de eventos, tá? Porque a maior parte das doações a gente conseguiu nos momentos de eventos. Então, poderia ser um centro separado aqui, mas aí começou a ficar confusa ali no meu primeiro, então eu vou botar aqui, tá? Mas depois eu posso fazer esse serviço um pouquinho melhor. Então, assim, porque é quando a gente consegue falar para as pessoas que existe e tal, vem aqui, faz a sua doação, tá? Né? E começar também a ganhar mais patrocínio, né? Focado no podcast, né? Mais receita com livro. E aí, esse é o ousado, tá? Esse é o exercício ousado. Dá para fazer vários exercícios ainda disso. Essa é a primeira vez que eu estou mostrando até para Jaque e para Thalita, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês esse link, porque daí vocês podem também estar. Tem que entrar pelo e-mail do MTP, tá? Eu não compartilhei para os e-mails de e-mail, tá? Tem que entrar com o e-mail do MDP. Tá, né? Forçando todo mundo a usar, porque agora vocês têm. Agora usa. É isso aí, Jaque. Show? Top, Carol. Vou voltar ali para Lembrando que a Carol, ela é designer, né? E ela é uma ótima diretora financeira, gente. Ela é maravilhosa. Carol Bom, eu quero a Carol para ajudar na minha gestão financeira agora. Boa. Eu acho que só um comentário, assim, é uma coisa que a gente fica muito feliz de ver. Se vocês lembrarem, acho que no ano passado, a gente estava falando, a receita de 35 mil, acho que era, porque ainda era do primeiro MDPD que a gente guardou o dinheiro, e aí conseguiu, enfim, abrir a ONG, registrar a marca, etc. Então é muito legal ver todo esse crescimento. Acho que é uma grande visão, assim, né? 300 e poucos mil reais para conseguir a gente ter uma pessoa trabalhando tempo integral, etc. Mas tenho certeza que vai acontecer. E acho que é um crescimento que eu fico muito orgulhosa, acho que vocês são muito parte disso. A questão da remuneração é uma questão, acho que é importante a gente sempre
quer trazer bastante transparência, ouve bastante de você, a gente sabe que o trabalho de todo mundo, inclusive da diretoria, é voluntário, então é uma questão que quando chegar esse momento a gente também quer, até agora se vocês quiserem trazer, ou depois também nos one-on-ones, o que vocês sentem sobre isso, que a gente não quer levar muito em consideração um mecanismo que seja mais justo, assim, né? Remuneração, a gente não remunera ninguém, mesmo quando vai palestrar ou quando vai dar um workshop, etc. Mas é uma coisa que, sei lá, no futuro, eu entendo como ser uma questão super interessante, assim, a gente conseguir engrandecer as mulheres que dão os tempos, né, ganhar para trabalhar no curso, fazer alguma coisa assim. Enfim, várias visões longo prazo. Então, esse é um primeiro exercício que a gente está fazendo aqui. E é mais um agradecimento também por vocês se envolverem tanto. Essa já é uma grande interação aí na nossa formação aqui, já é uma interação. Vocês, como líderes, têm líderes novas, têm líderes antigas, tem líderes que já eram líderes sem ser chamada de líderes, né, que eram embaixadoras que lideravam já desde o comecinho também no Mulheres de Produto. Então, fico muito honrada de trabalhar com vocês. Acho que a gente fez questão de passar, acho que é a questão do orçamento, que a gente quer melhorar essa parte da transparência, a gente quer ouvir mais de vocês também. Vocês são importantes para a diretoria ouvir o feedback de vocês, entender o que vocês fez. Então, muito obrigada ter 12, 13 pessoas aqui. A gente lembra do perrengue que era, né, antigamente, assim, não ter as mulheres participando, então a gente fica muito feliz dessa alta participação. Então, um obrigado e um convite. Oi, Lai, fale. Eu tenho um ponto que se você... Já estou em casa. Se vocês têm essa visão de futuro, esse desejo, né, de pensar numa remuneração e tal, alguma coisa assim, para as embaixadoras, eu acho que o primeiro passo seria começar pensando nos entregáveis para cada papel que vocês esperam que essas pessoas tenham. Eu sei que é um trabalho voluntário e tudo mais, mas tudo aquilo que é combinado não sai caro. Então, para as líderes de projeto, o que você espera ao final de um ciclo de 6 meses, por exemplo, ou de um ano, enfim, que essas líderes de projeto tenham feito? E aí a gente consegue conectar todas as iniciativas junto com a visão de futuro, enfim, que vocês querem destinar para a ONG, se essas iniciativas de forma individual, através do trabalho dessas lideranças, do trabalho das embaixadoras, você está contribuindo positivamente para atingir esses objetivos. E aí eu acho que pode ser um trabalho feito em conjunto, mas vocês três ali, Carol, Thali, já que como sendo ali, né, o guarda-chuva de tudo, eu imagino assim que o must-have tem que partir de vocês e o resto a gente pode contribuir e tudo mais. E aí, nas one-on-ones e tudo mais, vocês vão pegando os feedbacks e tal e iterando esse processo. Arrasou. Foi a única palavra que me veio à mente. Top. Concordo, é isso aí. Achei muito bom. E isso tudo é fruto de a pessoa que sofreu muito por causa da maternidade inesperada, né? E eu queria muito ganhar por isso no meu trabalho CLT e levou mais um tempo até conseguir. Contem comigo. Ai, obrigada, Lai. Eu acho que faz muito sentido, sim. E eu acho que a gente vai conseguir aos pouquinhos chegar nessa questão da remuneração, se a gente acha muito justo. É meio que um sonho também para a gente, né? Porque a gente sabe que essa questão da remuneração também tem um papel importante na nossa vida e tal, né? Então, a gente vai encontrar um caminho, assim, para fazer e recursos para isso, né? E eu gostei do que você falou, acho que a gente pode pensar, assim, no esperado. Achei muito bom. Pan, pode falar? Uma coisa eu tive que, entre quando vocês falavam, que me veio à cabeça aqui, que eu acho que é uma coisa muito importante, mas aí demanda, assim, uma maturidade maior, assim, entre todas as iniciativas, da gente ter um único plano de comunicação para cada iniciativa que lida com conteúdo, e a gente ter um cronograma único
para essas, né, igual funciona mesmo em comunicação de empresa, por exemplo, o mesmo tema vai para redes sociais, vai para um podcast, vai para uma newsletter, vai para um encontro, por exemplo, e a gente colocar tudo isso junto, que aí isso aumenta o poder da comunicação de uma iniciativa, por exemplo, um evento ou um tema específico, mas isso é algo assim que demanda mais maturidade mesmo de todo mundo, da gente conseguir. Eu posso pensar em alguma proposta, alguma coisa assim, ir estudando, para a gente colocar isso único e trabalhar uma comunicação mais ampla de tudo e que comunique entre si, aonde a pessoa for acessar os canais da MDP, tá a mesma comunicação, então ela vê que tudo isso faz parte de um mesmo universo. Então eu queria propor isso mais para frente, obviamente. E também aproveitando dessa questão de comunicação e que a Carol mencionou, né, os investimentos em assessoria de relações públicas, eu já falei isso com a Jaque. Como eu venho da comunicação, se vocês precisarem de qualquer coisa para avaliar uma agência que vocês estão olhando, a proposta da agência, está nessa discussão com vocês, que eu acho que tem que estar na mídia, então assim, eu estou super à disposição. É só a gente alinhar fuso mesmo, mas para ajudar vocês, que eu acho que uma forma também de vocês ganharem um retorno financeiro é vocês terem mais espaço na mídia, e isso quem vai fazer é uma assessoria de relações públicas de comunicação. E aí eu me coloco à disposição para entrar com vocês nessa procura, quando vocês forem ver a agência, ver o material dela, para ver se vai ser bacana ou não. Boa. Acho que vale só ressaltar, não sei, no plano que a Carol mostrou, a gente não tem, né? Algumas meninas sabem, a gente não prosseguiu o contrato, a gente fez o cancelamento do contrato com a Keila. Acho que, né, por motivos de incompatibilidade de trabalho, né, e outras questões assim, que a gente não conseguiu assim achar um jeito que funcionasse entre mulher de produto e a proposta de trabalho que ela estava oferecendo. Então a gente fez o cancelamento do contrato. Outro cancelamento de contrato, na verdade, não recorrência do contrato. Não renovação. Não renovação do contrato é com a nossa agência de PR. A gente teve o artigo que foi feito lá do livro e saiu na Economia São Paulo. Motivos financeiros, o valor, acho que talvez estava até parecido com antigamente, eu não lembro muito bem, mas a gente discutiu internamente, acho que não faria sentido prosseguir pelo benefício e quanto que custava. A gente tem outras necessidades mais essenciais em termos financeiros e isso não estava valendo. Então, Pamela, a gente agora está sem agência de PR, acho que o que a gente vai fazer vai ser muito mais orgânico mesmo, e até se vocês tiverem contatinho, gente, manda pra gente. Aí a gente pode investigar e ver melhor como que isso funciona, principalmente de pessoas que já estão mais inseridas no mercado de tecnologia. Acho que vai ser uma questão que a nossa PR também não estava tanto alinhada com isso. Temos... Acho que a gente, do que eu tinha pensado, só queria trazer em relação à roadmap, assim, planejamento 2023, além de tudo que a gente falou dos direcionadores, a gente está pensando na questão do evento. Para abrir meu coração, assim, eu estou muito insegura em relação a evento presencial grande, a gente sabe que é muito custoso, evento presencial grande, porém a gente sabe também que traz um valor... São valores que a gente vê, né? Os eventos eles trazem a receita que a gente precisa, o impacto, etc. Então, é uma questão que eu acho que ainda está a gente conversando em diretoria. Se tiverem algum feedback também, podem trazer. Tem pessoas que são muito a favor de evento presencial grande mesmo assim, mesmo, né? Estando nesse mercado, mas pode ser uma oportunidade de, enfim, conseguir alavancar mais, tem gente que não. Eu sou sempre muito conservadora em relação a eventos, que eu tenho receios, mas eu acho que eu também sou muito disposta a ouvir aí, a gente quer entender e tá conversando mais sobre isso. Então, a questão do grande evento, o que para mim tá meio que ainda em conflito é se a gente vai fazer presencial, vai fazer online esse ano, ou alguma coisa meio híbrida, ou talvez não um evento gigante, mas menor presencial, enfim. Estamos debatendo diversos modelos. Acho que isso é uma questão. Curso, a Thali já falou, está em Discovery, mas assim que acho que a gente conseguir ter um pouquinho mais de moldes, aí a gente chama mais vocês para
para darem os pitacos, para ajudarem a gente. Eu sei que muitos de vocês sinalizaram que gostariam de apoiar, então isso é uma coisa que a gente sabe vai ter mais para frente. Essas são as duas iniciativas que eu acho que estão mais nas escuras, assim, só para falar também. Oi lá. Eu acho que vale, de repente, já que tu puxar alguém do Programaria, para trocar uma ideia e ver como que foi, tipo, ali, quais foram os seus aprendizados, o que você faria diferente, o que você gostaria de ter feito, o que não fez, que não deu para fazer, quais foram os problemas que tiveram, porque elas fizeram um evento que foi híbrido até, né? Aí, então, acho que vale essa troca ali. E, assim, puxando a sardinha para o meu lado, se vocês quiserem fazer em novembro, eu deixo, porque aí eu já consigo viajar com o neném para ir junto. E é isso. A gente tava falando de final do ano mesmo, então, boa, arrasou. Vou até anotar aqui. É muito bom. A gente pode falar com... Uhum. Desculpa interromper. O nosso evento do ano passado, que foi online, utilizando a ferramenta lá do Spatial Chat, sei lá, enfim, aquela ferramenta lá que a gente usou, eu lembro que vocês conversaram com o Farinazzo e tal, que ele trouxe, né, alguns insights ali do que ele tinha feito para PCamp, junto com o Marcel. E é sobre isso, gente, é fazer os nossos benchmark, nada do que a gente já não faça no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu falar, dá pra gente conversar com o pessoal da PCamp também, como que foi, Programaria, que já tá mais recente também. Tem alguns eventos acontecendo já esse ano, uma boa. Olá, obrigada. Acho que é isso. Acho que o último recado, assim, que queria trazer é mais sobre... Aí eu deixo também para vocês falarem. Eu anotei aqui. Eu tenho muito orgulho. Eu acho que a gente queria frisar que em todas as iniciativas a gente mantém a nossa essência da questão da sororidade, da questão da autonomia, da questão da diversidade. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Queria frisar isso, porque vocês não têm noção de vocês falando dos aprendizados e de vocês falando, ver os números e ver o impacto, ver as histórias das mulheres. Cada iniciativa tem história de algumas mulheres que trazem quanto que a gente ajuda elas. E é isso que move a gente. Eu acho que todas estão aqui por questão de propósito. A gente sabe o quanto é valioso o tempo de vocês. Tem gente que é mãe, tem gente que tá abdicando de fazer alguma questão para estar trabalhando aqui, tem gente que, enfim, tem vários perrengues em casa, e vocês trabalham, e tem outras coisas, então a gente agradece muito. Eu sei que vocês não fazem por mim, nem pela Thay, nem pela Carol, mas queria muito agradecer em nome do Mulher de Produto, porque é incrível, assim, a gente fica... É muito louco ver como que a gente cresce juntas e como uma organização só de mulheres dá muito certo. Não é porque, não esperava, mas é que é muito gostoso de ver. Dá um orgulho do cacete, assim, de estar junto com vocês. E vocês me inspiram muito. E é isso, vamos que vamos, 2023, a gente tem muito mais impacto para acontecer. E uma salva de palmas para todas vocês, mulheres. Vocês são incríveis. E não sei, alguém vai querer falar? Fiquem à vontade. Já que a única coisa que eu quero saber, vai ter foto só para eu ficar bonitinha? Só se ainda tiver o muquinho, Laine. Eu não tenho mais. Não tem problema, não dá pra fazer, ó. Se for um muque assim, ó, tá de boa. Vai ter foto, vamos postar. Nem ia pensar, mas vamos fazer. Recadinhos finais, querem falar? Quem quiser aparecer, já vai mudando o cabelinho, é isso? Vai arrumando cabelinho? O pior é que eu não sei dar print de uma... Eu vou dar o print, vocês fazem as caras, tá? Como assim vocês fazem as caras? É que eu não vou conseguir fazer duas coisas assim, eu só vou sorrir. Então a gente já te ajuda a tirar print. Gente, a Laine, ela tem uma reaction, tá? Depois eu compartilho de novo essa. Que é a do Muquinho. Ana e Dani. Ai, a Dani tá no consultório. Imagina a Dani no consultório. Assim. Já passou?
Ô, Ana, você vai Vai. aparecer. Pouquinho. Será que ela saiu? Bom, fechou. Ai, vamos de novo, que a Ana apareceu agora. Desculpa, acabou a bateria aqui. Foi, peraí, deixa eu ver se salvou no Finder aqui, que eu sou meio. Ai, foi. Ela no WhatsApp. É isso, maravilhosas. Alguém quer trazer mais um último recadinhos? Eu só ia dizer que o que você falou é perfeito, me senti representada, e é isso, obrigada a todas. Todas me inspiram muito, é muito bom trabalhar com vocês. E vamos que vamos. Esse ano, vai ser foda, vai ser muito legal. Eu esqueci que tá gravado, falei palavrão, mas é isso, né, gente? Vou parar de gravar. Ai, gente, vou parar de gravar. É meu jeitinho, é isso. É sobre isso, vegetadinho.